Hoje é dia de Fate aqui no canal. Meu nome é Lucas Franco e, como prometido, terminado aí os vídeos de Camelot e também de Babilônia, agora nós vamos passar pelas demais singularidades de Fate Grand Order. Na verdade, para ser bem sincero, eu nem sei muito bem o que isso significa, mas confio em vocês e garanto que vai vir muita coisa boa pela frente. E a gente começa pela primeira singularidade, Orleans, que acredito eu, faça referência a Joana d'Arc, a Guerra de 100 Anos e tudo o que veio depois. Mas olha, se você também não faz ideia que figuras são essas, fica aí também. Prometo que alguma coisa você vai aprender nesse vídeo. E mais uma vez vou ter que pedir, Muitas pessoas que assistem esses vídeos de Fate ainda não estão inscritas no canal, sério mesmo, olha isso. Então eu ia gostar demais se você me desse essa moral apertando no botãozinho mágico aí embaixo. Vai lá, vai. Então bora lá, sem mais enrolações, direto para o React. Dessa vez eu não vou nem ficar de enrolação, bora lá direto para o comentário do John, que mais uma vez nos traz aí a lista de servos agora, da primeira singularidade Orleans. O nome, já deixa bem evidente, aqui nós vamos ter muitas figuras emblemáticas da história da França e claro, até pelo nome Orleans a gente tem Joana d'Arc. E aqui ela aparece com duas classes diferentes, duas versões da santa francesa, e teve um comentário aqui embaixo, que finalmente me esclareceu essa história de Ruler e do Vingador, Basicamente o Ruler é a classe que gerencia a Guerra do Santo Graal, quando em escala grande a maioria dos servos dessa classe são santos, como por exemplo Joana d'Arc. E o Avenger foi uma classe introduzida no Stay Night. Eles procuram vingança contra alguém ou alguma coisa. Então agora eu entendo, aquela medusa vingadora. Bora lá então continuar, aliás, começar aqui a nossa Joana d'Arc Ruler, a santa francesa conhecida pelos seus feitos na Guerra dos 100 Anos. Vamos ver as imagens primeiro, Primeiro vamos ver Joana d'Arc. Tá aí, Joana d'Arc sempre representada, como uma guerreira muito jovem, com cabelos curtos e armadura, que é um detalhe muito importante que não pode faltar. Eu já vi, algumas representações da Joana d'Arc no Fate, porque eu coloquei ela lá naquele vídeo com o professor de história, inclusive fiz uma confusão ali, nas imagens, como vocês depois me esclareceram. Mas então, bora lá para a nossa Ruler. É isso daí, Essa é aquela que eu já tinha visto, que tem mesmo, uma cara, ela é loira, diferente das representações que normalmente a gente tem, que mostra a Joana d'Arc com os cabelos escuros que de fato ela tinha. Então aqui a gente tem uma versão loira da Joana d'Arc e claro, aqui a cruz, essa capa muito característica, de combatentes, e ela tem uma armadura, tem uma espada também. A história de Joana d'Arc todo mundo conhece, Ela viveu ali no século XV, e liderou o exército francês durante a Guerra dos 100 Anos. Ela que tinha menos de 20 anos, 18 ou 19, ela foi queimada com 19, porque no fim ela foi capturada pelos ingleses. Mas ela sonhava, ela tinha sonhos nos quais ela acreditava que era enviada por Deus para libertar a França do controle inglês. Tanto que ela convenceu, uns nobres lá a falar com o rei, da época, o Carlos, e convenceu ele a dar-lhe um exército. Então, essa moça que saiu de lugar nenhum, de repente estava liderando um exército. Não apenas liderando um exército, como vencendo uma batalha importantíssima que aconteceu lá em Orleans. Então, daí o nome do feito, imagino, E essa importância da Joana foi mais por causa dessa guerra. Talvez até então até houvesse quem não acreditasse nela, mas depois de vencer uma batalha tão importante, as coisas mudaram de figura. E aqui a gente tem essa versão de Fate, que é uma personagem de anime, mas tá aí, com um traje bem francês mesmo,
com armadura e alguns elementos a mais de anime aí, né? Como essa seria uma coroa, uma tiara, né? Que é uma coisa bem diferente. E aqui uma arte muito boa dela diante aí de um exército. Mas temos também a Vingadora, que ele colocou aqui, Jalter, para abreviar. Uma versão alternativa que de santa não tem nada. Ela usa o nome de Bruxa dos Dragões. Beleza, né? Então já tô imaginando aqui uma versão bem diferente dessa figura. Nossa, e muito melhor também, hein? Parece, né? Tem inclusive ali o mesmo modelo de tiara. A armadura é toda preta e ela tem uma capa também, né? Que é bem uma coisa de guerreiro mesmo, né? Essa capa que pende aqui dos ombros, né? Beleza, então é uma versão mais sombria e a espada dela ali no punho tem o que parece ser um olho de dragão, né? Talvez aí pelo que ele falou eu chego nessa conclusão. Com certeza muito mais imponente, muito mais bonita e ameaçadora do que a nossa Joana. Aqui eu não vou nem tentar dar palpites, porque lá no vídeo do Arthur eu errei muito, né? Eu achei que o pessoal de Arthur ali, os cavaleiros da Távola Redonda fossem os heróis, mas não, eles eram os vilões. Então, ó, dessa vez eu nem vou dar palpite. Mas beleza, né? Aqui, se você me falar, ele diz que ela não tem nada de santa, né? Então eu acho que seguramente eu posso tirar a conclusão aqui que essa versão é uma vilã, né? Agora a outra, aí eu realmente não sei e nem vou arriscar um palpite. Tá, depois a gente passa por Gilles de Rais, que foi o líder do exército francês, companheiro da Joana, que mais tarde foi revelado como um serial killer, com preferência por menores de idade. A versão Caster reflete mais o lado serial killer. Ah tá, ele também tem duas, né? O Saber e o Caster. Beleza, né? O Gilles de Rais realmente, né? Ele foi contemporâneo de Joana, né? Lógico, eles lutaram juntos. Até então, o cara era um herói de guerra, né, para os franceses, lógico, né, não para os ingleses. Só que depois, né, ele acabou se envolvendo aí com ocultismo, algumas coisas assim bem bizarras, né, e se tornou, revelou-se, né, que o cara na verdade era um serial killer que teria matado aí mais de 200 meninos, né. Então é uma figura histórica, né, desses serial killers aí bem antigos que a gente tem, um cara realmente bem bizarro. E aqui a gente tem duas versões, né? Vamos pela Saber primeiro, que é a versão da guerra, né? Que lutou lá com a Joana d'Arc, então imagina um visual mais parecido com o dela. Tá, ok. Ele já tem uma cara meio estranha, desculpa falar, mas não sei, não parece ser um cara muito amigável não. Ele tem, né, uma pele muito pálida, parece um pouco assim, tem alguma coisa ali de Severo Snape, língua de cobra, sabe? Um personagem mais que até pode parecer uma pessoa boa, né? Mas tem ali algum passado obscuro, alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente tem ele com a Joana, né? Imagino que eles sejam muito próximos na história desse anime, o que mais uma vez me leva a acreditar que ela seja vilã, mas de novo eu posso estar enganado. Mas eu gostei aqui especialmente da armadura dele, porque ela tá evidenciada aqui só de um lado, né? O lado que segura a espada, que é mais metálico, tem umas curvas, que é um detalhe, assim, visualmente falando, lindo. Mas ele tem aqui, do outro lado, mais de tecido, né? Pode até ter armadura por baixo, mas tem um sobretudo ali, que é um visual bem legal, né? Agora eu tô preocupado, porque ele tá com o livro do Caster aqui, mas eu pesquisei por Saber, né? Não sei se às vezes houve algum erro aqui, mas bora lá então para o Caster, que é esse lado serial killer do Gilles de Rais. Nossa, aí sim, hein? O cara se transformou totalmente. Aí é um bruxão mesmo, né? Claramente envolvido com artes das trevas. Tem esses dedos compridos, né? Que é uma coisa bem de bruxo mesmo. E umas tatuagens ali no pulso dele. É um cara bem assustador, eu vou te falar, viu? Tem esse negócio. Nossa, e essa foto aqui? Esse GIF? Isso é real? O cara tem esses olhos bem bizarros. Tem, né? Parece que tem mesmo. Ok, então aqui, né, a gente tem claramente um cara que é perturbado, né? E de fato era, né? Como a gente viu na história. Esses olhos dele aqui, meu amigo, acho que eu vou sonhar com isso
uns 3 dias no mínimo. Bora lá continuar com a nossa lista. Maria Antonieta, a última rainha da França morta na guilhotina. Beleza, bora ver como é Maria Antonieta no universo de Fate. Ok, né? Parece ser bem jovem, como acontece, né, com a maioria dos personagens. Maria Antonieta, né, como ele escreveu, muito bem escreveu ali, ela foi, né, a última rainha da França antes da Revolução Francesa, que, como todo mundo sabe, acabou com a monarquia daquele país, né? Ela era casada, né, com o rei Luís XVI e era considerada muito snob, porque ela vivia de uma forma muito extravagante, o que deixava o povo, né, ainda mais enfurecido, não só com ela, como também, né, com toda a família real. Por isso todos eles aí foram guilhotinados durante a Revolução Francesa. Ela poderia muito bem voltar como uma vingadora também, hein? Para se vingar do cara lá que executou ela, o marido dela e toda a galera ali da família real. Então aqui a gente tem uma Maria Antonieta bem jovem, mas que se veste sim de uma forma bem espalhafatosa, bem extravagante, como conta a história, né? Inclusive ela tem esse negócio na cabeça aqui que eu não faço nem ideia do que seja, né? Talvez um penteado, tipo da Rochelle, assim, bem elaborado, alguma coisa por aí, né? A roupa dela também, né, em todas as versões que aparece aqui, é bem espalhafatosa. Aqui a gente tem até uma referência a Chapeuzinho Vermelho, talvez seja alguma skin especial, alguma coisa assim. Aqui de novo, né, esse negócio na cabeça, que talvez aí faça referência a uma coroa, né, ela era rainha, afinal de contas, mas aí de uma forma mais espalhafatosa, até com tecido, um laço e tudo mais. Beleza, né? Tem um cavalo ali atrás dela, um cavalo de água, alguma coisa assim. Ah, ela é uma cavaleira, né? Então faz sentido. Não sei se a gente tem o rei, né? O Luís XVI, mas bora continuar aqui na lista. Charles Henri Sanson, o executor responsável pela execução na guilhotina dos últimos rei e rainha da França. Então, esse cara que eu tava falando, ele que deveria ser o inimigo aí da Maria Antonieta, né? Talvez seja, de fato, aí nessa história do Fate, né? No jogo lá dessa primeira singularidade. Esse cara executou várias pessoas, sei lá, mais de 3.000 pessoas. Era aí um cara que trabalhava bastante, né? E claro, normalmente na guilhotina. Bora ver o visual desse cara. Ok, aqui, né, com esse gorro tradicional de carrasco, né, as luvas também. Aqui a gente tem um visual bem de carrasco. Aqui só para efeitos de comparação, a gente tem uma imagem dele na vida real, né? Aqui com um visual bem mais espalhafatoso, né? Poderia até ser um visual de Fate, isso daqui. Mas aqui a gente tem de fato o visual dele em Fate. E ele também parece ser muito mais jovem. Aqui ele tem uma espada que me parece servir muito bem para cortar pescoços, né? Que era o que ele fazia, era o trabalho dele, né? Afinal de contas, o cara era o executor. E aqui ele diante da guilhotina. Muito legal essa imagem, inclusive com os anjinhos aqui, né? Tipo gárgulas de igreja, que é uma coisa bem francesa. Ele tem um lacinho aqui, olhando assim até que parece que é um cara gente boa, né? Imagino que esse personagem tenha muitos problemas com Marie Antoinette. Beleza, gostei aí do visual do nosso Charles Henri Sanson. Aqui eu vou gastar todo o meu francês com esses nomes difíceis de falar, né? Tá, aqui a gente tem o Chevalier d'An, que destacou-se por seus serviços de espionagem a serviço do rei Luís XV da França. Ok, esse Chevalier era uma figura bem curiosa e é uma figura que combina com o universo de Fate. Fate tem o costume de trocar, né, o gênero dos personagens, a gente viu isso aí em todos os vídeos praticamente. Nesse daqui, curiosamente, ainda não aconteceu. Mas o Chevalier, ele era, né, uma figura considerada muito controversa para a época dele, né, lógico, porque ele era uma pessoa intersexo, era um homem que passou a maior parte da sua vida vestido como uma mulher. E ele era, né, um espião, né, como está dito aqui, ele era um espião, não só um espião, era também um diplomata.
Então ele era, né, uma figura muito importante ali na época dele, né, também no século XVIII, só que um pouco anterior a Maria Antoniette. Vou mostrar primeiro a imagem histórica dele, né, que já é uma figura bem interessante para a gente analisar. Tá aqui, né, ele viveu como uma mulher por muitos anos. Ali eu já tô vendo uma figura de anime que eu imagino que seja de Fate, né? Bora então dar uma olhada aí. Qual que é a classe, né? Só para não cometer um erro. Vai que tem mais de um. Saber. Tá aí, né? Linda, realmente é. Aqui aparece, né, como uma mulher mesmo. E ele tem, né, essa espada bem tradicional para a época, um chapéu de plumas, que também é uma característica que aparece naquela foto que a gente acabou de ver. A foto está até aqui do lado, ó, um chapéu bem parecido com esse que a gente está vendo aqui no Fate. O Chevalier é uma das figuras mais interessantes da história da França, né? Não só por ser um espião, né, mas também por essa questão dele ser uma pessoa intersexo. E aqui a gente tem essa representação bem fiel, né, de todas essas, né, que faz essa transição. Aqui a gente tem uma que faz todo o sentido do mundo. Essa imagem aqui tá muito linda, muito legal. Imagino que seja uma arte, né, não seja do jogo, mas assim, sensacional. Com certeza é uma figura que eu teria até curiosidade de ver em algum anime, se essa versão existir. Bora continuar com a nossa lista, né? Agora a gente vai para o Mozart, também, né, do século XVIII, mais conhecido compositor da história. Bora ver, né? Ele é um caster, também um mago. Imagino uma coisa bem... Nossa, mas é bonitão, hein? Que é isso? Ele tá ali, sei lá, na frente de um vitral, né, de uma igreja, que faz sentido. Aqui ele aparece sem chapéu, mas assim, tô vendo aqui um chapelão, né, desses de maestro, bem estilizado, bem diferentão, tá ali, né, com... Como chama? Essa varinha de maestro, é varinha mesmo? Enfim. Os dedos, né, também bem pontudos ali, né, provavelmente ele tem a unha bem grande. E ele tem, assim, alguma coisa de pavão, né, alguma coisa bem espalhafatosa, bem chamativa. Cara, é um Mozart muito, mas muito legal mesmo. Parece também, ao mesmo tempo que parece um mago, também me parece, né, ser aí um músico, né, um maestro sem tirar e nem pôr. Nossa, e aqui essas figuras sem cabeça tocando pra ele, né? Cara, essa imagem aqui é simplesmente incrível. De todos que eu vi até agora, esse é o melhor. E se aparecer um melhor do que ele, eu falo. Mas assim, eu acho que vai ser difícil. Eu gostei demais do visual dele, de verdade mesmo. Bora continuar, né? Caramba. Georgios, um Rider, um Santo e um Dragon Slayer. Ok, né? Então a gente tá falando de São Jorge. Tá, agora a gente entra aí, né, numa parte de santos da Igreja Católica. Eu acho que eu nunca discuti, né? Eu acho que a gente nunca reagiu, né? Tudo bem, já tivemos aqui a Joana, né? Mas fora ela, né, eu acho que eu nunca fiz aqui no canal uma reação a alguma figura cristã. E vamos começar com São Jorge, né? O cara que matou o dragão da Capadócia. Nossa, sensacional. Tá, vamos por partes. Vou abrir essa imagem aqui primeiro, porque eu vi que ele tem uma ombreira de dragão aqui que é simplesmente sensacional. Ele tem um cabelo maior, né? Essa capa branca com essa risca vermelha que faz sentido. Aqui a espada de São Jorge. Muito bacana essa armadura dele também, hein? De novo, segue ali mais ou menos aquela lógica. Era do executor, né? Não, era do Gilles de Ré, né? Que tinha metade assim, com um metal à mostra, né? E a outra metade coberta por um tecido, que por si só é um detalhe. Os designs de Fate, né? Sempre são assim muito bem feitos, né? Muito legais. É coisa bonita mesmo. E não é diferente aqui no caso do nosso queridíssimo São Jorge. Claro, né, ele que é mais conhecido, né, além, né, de ser um dos santos mais importantes, né, ele tem essa lenda da luta contra o dragão, que é basicamente uma representação do bem contra o mal, aí encarnado, né, na figura do dragão que é morto por ele. Tá aí, São Jorge. Bora continuar
com Santa Marta, mais uma santa, outra que também enfrentou um dragão. Na verdade, o dragão de Santa Marta não era exatamente um dragão, né? Tarasca, esse é o nome do dragão, né, que foi morto. Não foi morto por ela, né? Se não me engano, ela só domou, né? Só prendeu o dragão e aí depois a galera ali da cidade mesmo, até era uma cidade na França, né? Que faz sentido aqui pro contexto que a gente tá. E aí eles terminaram o serviço. Então, mas sim, né? É uma santa que também tem aí uma ligação com um réptil gigantesco, né? Que parece sim um dragão. Pode ser um dragão, com toda certeza. Bora ver. Eu imagino que o visual dela seja parecido um pouco com o visual dele, né? E é mesmo, né? Pelo menos assim um pouco nas cores. Aqui a gente tem o Tarasca aqui atrás, ó. Tá vendo que é um dragão bem diferentão? Aqui parece até que ele luta ao lado dela, é isso? Como se fosse uma espécie de pet dela, alguma coisa assim? Vamos ver aqui. Realmente, né? É um dragão, mas é um dragão bem diferentão. Não sei se ele tá com as asas recolhidas aqui ou se ele sequer tem asas. Mas parece aí mais um basilisco, né? Alguma coisa assim, bem bizarro. E aqui a gente tem a figura de Santa Marta. Gosto muito da espada dela, porque o punho ali, né, é um crucifixo gigantesco. Só não sei se é uma espada ou é uma lança. Deve ser uma lança, né? Tem alguma imagem melhor aqui pra gente ver? Aqui, é uma lança, lógico, né? Faz mais sentido. Uma lança ou um cajado, né? Não sei, na verdade. Tá, é uma arma diferentona que tem um design, né, que me remete, sim, muito a uma santa. Tem 2 crucifixos, né, um em cada ponta. E ela se veste de branco, né, assim como o São Jorge. Ela tem esses detalhezinhos aqui no cabelo dela, que é muito legal também. Gostei muito dessa representação de Santa Marta. Imagino que os dois aí, né, sejam aliados. Curioso que eles tenham colocado 2 santos cuja história, né, envolve aí um dragão. Bora continuar. Deve ter alguma relação com o plot, né, com a história do jogo. Agora a gente tem o Siegfried, que não é santo, mas também matou um dragão. Sim, né? Inclusive a gente já reagiu a ele. Acho que foi no vídeo do Apócrifa, não foi? Porque ele tá lá, né? Então eu já vi, né? Vou só dar mais uma olhada aqui só para o caso de alguém não ter visto lá o outro vídeo. Mas veja, aproveita, olha depois desse daqui. Beleza, é esse daqui mesmo, né? Eu lembro que eu comentei bastante que eu gostei dessa cicatriz que ele tem aqui no peito, né? Que é um visual bem bacana. E aqui ele tem o dragão, né? O Fafnir, que é o dragão da mitologia nórdica, que ele mata, segundo as lendas, né? Todas aquelas histórias lá do dragão que protege um tesouro. Beleza, bora lá, né? A Fafnir não é um servo, mas acho que vale citar esse grande dragão. Sim, vale, bora ver. Será que vai aparecer alguma versão Beyblade? Uau, ok, não estava esperando por isso. Bora ver pelo feito. Tá aí, aquele mesmo dragão que tinha aparecido. Ah! Ele tem a mesma marca no peito que o Siegfried. Ok, deixou esse detalhe aí pra mim ainda mais interessante, né? Então tem de fato aí uma conexão física, né, entre esses dois. Tá, ele não é um servo, né, como ele disse, mas com certeza tem aí um papel muito importante na história do Siegfried, né, também no Fate. Muito bacana, é um dragão sensacional. Vou fazer um vídeo aqui no canal em breve comentando sobre diferentes dragões da cultura pop, né, que aparecem aí em obras menos conhecidas, e vou fazer questão de levar esse dragãozão, daí eu vou ler um pouco mais sobre ele, mas já adianto que gostei demais do visual dele. Bora continuar com Kiyohime, personagem do folclore japonês, uma mulher capaz de se transformar numa gigante serpente. Ok, não conheço, né? Mas vocês já sabem o que eu faço quando eu não conheço alguma figura aqui do anime. Bora lá perguntar para o chat GPT. Quem foi Kiyohime? Personagem lendária, né? Portanto não existiu, que segundo a lenda era uma mulher que se apaixonou por um monge budista chamado Anshin. Ela teria se tornado obcecada por ele, mas suas afeições não eram correspondidas. Um dia ela encontrou Anshin em uma ponte e implorou por sua atenção e amor. No entanto, ele a rejeitou novamente e Kiyohime ficou tão furiosa que o amaldiçoou.
Diz a lenda que ela se transformou em uma serpente venenosa e perseguiu Anshin até sua morte. A história de Kiyohime é frequentemente contada como um conto moral sobre os perigos do desejo não correspondido e da obsessão. Além disso, é um exemplo da rica tradição de lendas e mitos que fazem parte da cultura japonesa, com toda certeza, né? Beleza, deixou a história aqui ainda mais interessante. E ela é uma Berserker, né? De todos os Berserkers que eu já vi até agora, né? Aqui no Fate, né? Todos sempre muito brutões mesmo, né? Então agora eu fiquei curioso para ver essa moça, Kiyohime. Ok, ela não é brutona, né? Que nem eu tava esperando. Ela é mais delicada, né? Embora seja uma Berserker. Mas, por essa imagem aqui, sugiro que ela seja, né? Bem... imagino, melhor dizendo, que ela seja bem violenta, de fato, né? Aqui a gente tem a tal da serpente aqui como uma representação, como se fosse aí uma serpente aquática, alguma coisa assim, né? Beleza, tá? Pela classe dela eu tava esperando outra coisa, mas assim, é uma figura que remete muito, né, a lendas japonesas e a própria cor dela, né, com uns tons aí mais azulados, esverdeados, que remete a uma serpente. Aqui com um visual já mais quente, né, uma coisa de fogo, tem umas faíscas aqui, o próprio leque dela tá pegando fogo, assim, né. Tá ok, não conheço muito essa figura, né, para fazer alguma interpretação mais a fundo da caracterização dela, mas dentro do que eu tô sabendo agora, é um visual bem bacana. Bora continuar com Carmilla, a vampira, também conhecida como Elizabeth Bathory, uma condessa que terá cometido diversos crimes. Lendas dizem que ela se banhava em sangue, e isso, junto a ela ser descendente de Vlad Tepes, fê-la ficar associada a vampiros. Ok, né? Aqui a gente tem uma coisa interessante. Carmilla, para mim, é uma coisa e Elizabeth Bathory é outra, né? Claramente aqui eles juntaram essas duas figuras em uma só. Carmilla faz parte, né? É uma personagem de uma novela que foi escrita, acho que no século XIX, né, pelo Le Fanu. E Carmilla, ela é a protagonista da história. Inclusive, esse é um dos primeiros, se não o primeiro livro que é protagonizado por uma vampira, né, do sexo feminino. Ela que teve uma importância aí muito grande, inclusive antes do Drácula, né, sequer existir. E ela né, ela aparece como uma jovem aristocrata que se apaixona por uma mulher, né, a Laura, não é isso? Acho que é. Então a gente tem essa figura fictícia, né, Carmilla, e também a Elizabeth, né, que é de fato uma serial killer, né, suposta serial killer da vida real, né, do século XVI, e dizem, né, que ela tomava banho e se alimentava do sangue de virgens para manter a pele assim, ó, sempre lisinha. Então aqui a gente tem essas duas figuras combinadas em uma só. E tô vendo aqui que a mesma versão, né, a mesma personagem tem aí duas versões, né, duas classes. Vamos começar então com a Carmilla. Carmilla. Nossa, sensacional. Muito. Esse feito aqui tá com os melhores designs, hein? Não quero falar nada não. Pena que eles não aparecem, né? A maioria, eu imagino, não estão nos animes, porque, meu amigo, que visual incrível. Acho que passou o Mozart. Acho não, tenho certeza. Aqui ela tem, né, esse cetro gigantesco, todo estilizado, uma coisa meio vampiresca mesmo. Ela usa uma máscara, só que ela também tem essa tiara que parece ali que ela tá com chifrinhos, fora essa gola que é extremamente vampiresca, né? E ela tá vestida ali, né, com couro, bem sexy, o vestido dela aberto ali no meio, revelando aí as pernas, né, e essa bota de cano muito alto. Ela tem uma estátua ali presa atrás dela, não sei se ela tá carregando essa estátua, me parece que sim. Que é uma estátua bem bizarra, tá até fechado ali com umas correntes, talvez seja um túmulo? Pode ser também, né? Não sei, mas é um visual muito bacana. Aqui outra versão dela. Já sem aquela máscara, né? Mas com essa tiara ainda mais imponente, aqui com mais correntes pelo corpo. E esse negócio aqui, sei lá, um escudo, alguma coisa que tá preso aqui nas ancas dela. Sensacional, bora lá, né?
Agora eu vi que tem outra versão, ele falou aqui que é uma versão mais jovem dessa anterior, associada principalmente com o nome Condessa de Drácula, sendo que Draco vem de Draco, que é latim para dragão. Então, tá, eu já percebi que esse feito aqui, né, além ali de toda aquela galera francesa, tem também muita coisa envolvida com dragões, né? A gente tem 3 figuras ali que são conhecidos por lutar contra dragões. E agora essa referência também aparece, né, aqui na Elizabeth. E a gente tem o Vlad aqui também, né? Então bora continuar aqui com a Elizabeth. Agora uma lanceira. Ok, é uma versão bem mais nova, né, no caso. Nem parece ser a mesma pessoa. Ela mantém alguns elementos, né? A roupa um pouco sombria. Ela tem uma cauda de dragão, que é um detalhe interessante. Eu não vi se a outra tem, mas acho que não. Ela também tem aqui alguma coisa que remete a chifres, né? Só que no caso aqui, sei lá, parece até um fone de ouvido. Obviamente não é, mas foi o que passou pela minha cabeça primeiro. Aqui ela usa um guarda-chuvinha, né? Esses guarda-chuvas bem orientais. Tem essas asas aqui, que eu não sei se faz parte do corpo dela, né? O que faria sentido, porque se ela tem uma cauda de dragão, por que não ter asas também? Já não parece tanto um vampiro, né? Parece mais um dragão. Beleza, mas assim, curioso, né? Que essa seja a mesma figura com outra classe, né? Eu sei que quando se invoca, né? A pessoa pode vir bem diferente, de acordo até com as lembranças, né? De quem invoca. Mas é isso, aqui a gente tem uma versão light, digamos assim, da nossa Condessa de Sangue ali, que a gente acabou de ver. O Vlad III eu também vi no vídeo do Apócrifa, né? Bem rapidinho aqui. Gostei daquela forma vampiresca dele, né? Até fiquei bem chocado lá no outro vídeo. Mas eu gosto muito do visual dele aqui, é sensacional. Inclusive, eu tô assistindo ao anime, né? Ele tem uma personalidade bem curiosa também, né? Um cara bem sacana, gostei demais também dele lá no anime. Bora continuar aqui. Atalanta, mais uma, né? Atalanta eu não vou ver não, porque eu já vi em 2 vídeos, mas a Atalanta é aquela caçadora grega que eu já falei tanto aqui no canal, né? Muito associada com Ártemis e tudo mais. Agora a gente tem o Fantasma da Ópera. Sendo sincero, não sei muito bem. Só sei que é o nome de um musical inspirado numa novela de mesmo nome. É isso, né? É o Fantasma da... Vamos ver primeiro? Depois a gente vai comentar sobre ele. É isso. O Fantasma da Ópera, né? Como o nome já deixa claro, né? Conta a história do Fantasma da Ópera, né? Que é o mesmo nome ali da peça, né? E também do livro, né? E é uma história que se passa numa ópera de Paris, que é assombrada, né? Entre aspas, por esse cara que nada mais é do que um homem, né, que tem algumas deformidades ali no rosto e ele esconde o rosto com faixas, com máscara. Então ele é um cara que parece assim, né, aos olhos de quem não conhece, parece ser de fato um fantasma, uma entidade sobrenatural. Então ele fica vagando ali pelos corredores, pelo subterrâneo da ópera e assusta, né, as pessoas. E ele se apaixona por uma cantora, que agora eu não me lembro o nome. Então é uma história que parece, né, por vários motivos, o Corcunda de Notre Dame, que foi escrito antes, né, um pouco antes pelo Victor Hugo. Mas assim, as 2 histórias envolvem, né, um antigo prédio em Paris. As 2 histórias têm uma figura que é marginalizada pela sociedade, por isso ali até associada, né, com alguma coisa sombria das trevas. E aqui a gente tem essa figura em Fate, que faz jus, né, a tudo isso que eu acabei de falar, só que aqui ele é bem sombrio mesmo, né? Não só por essa deformidade física, que eu nem sei se ele tem, porque aqui a gente tem uma foto dele sem nada no rosto e parece que é um cara até que muito bonito, né? A única deformidade ali que eu tô vendo talvez sejam esses olhos vermelhos. Mas aqui, né, bem mais assustador, ele tem essas faixas e a metade de uma máscara, né, que indica que tem alguma coisa ali por baixo. E ele tem essas garras, é o terceiro personagem que eu tô vendo aqui que tem os dedos bem finos e compridos, só que aqui no caso dele tem até uma arma ali, né, na ponta de cada um desses dedos. O que remete sim, né, de certa forma com a personalidade do Fantasma da Ópera, né, que era mesmo um cara controverso, assim, tava ali na corda bamba, né, entre a obsessão, a crueldade
e a incompreensão, né, das pessoas aí pela aparência dele, num sentido que aí o diferencia bastante do Corcunda de Notre Dame, né, porque ele era mesmo essa figura muito mais complexa, até meio malvada, então imagino que aqui vai mais por esse lado da figura mais malvada mesmo, né, que fica aí bem evidente pela aparência dele. Ele é um cara que pela aparência aqui seria muito amigo da Condessa de Sangue que a gente viu ali atrás, né, imagina esses dois andando juntos, né? Dois visuais assim bem sombrios, né? É realmente uma escolha de personagens muito interessante que a gente teve aqui nesse feito. Mas ainda não acabou porque eu sei que ele falou que tinha mais um. Ah, era o Lancelot. Só que ao contrário da versão que aparece lá no Camelot, esse reflete como se percebe pela classe os momentos de loucura e frenesi do cavaleiro. Lancelot, né, que assim como o Fantasma também era um personagem muito complexo, né, poderia também ter essa versão mesmo mais sombria. Bora ver, bem mais sombria, né, de cara assim eu já pensei naquele personagem lá do anime lá do Goblin Slayer, né, com aquela armadura preta, né, inclusive ele também tem esse visor aqui vermelho como se fosse uma luz saindo, né, é realmente um visual bem mais sombrio do que o outro Lancelot, né? Vamos ver lá o outro, que eu já até... ok, né? Tá. Aqui a gente tem uma versão, assim, normal, né? E aqui, essa versão que é o mal em pessoa. Sabe que agora que eu sei que essa galera é do mal, eu olhando por essa foto aqui, consigo ver que ele é uma pessoa malvada. E fico muito chocado que eu não tenha percebido isso no vídeo anterior, né? Mas enfim, é isso aí. E aqui essa versão bem mais assustadora, né? Aí de fato um cavaleiro fantasma mesmo, né? Uma coisa assim bizarra, assustadora, um visual muito melhor na minha opinião. Então, por enquanto, eu fico por aqui. Na semana que vem tem aí o vídeo da segunda singularidade que eu ainda nem sei qual é, mas já já eu descubro e vou trazer aqui para vocês mais um vídeo de react. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.